Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do romantismo e hoje nós vamos ver a parte da segunda, a segunda parte da apostila de vocês que trata do romantismo em Portugal, tá? Então os exercícios que nós ainda não resolvemos, né, da primeira parte, nós vamos trabalhar nas nossas aulas presenciais, tá? Então, essa parte teórica vai ser a última parte que a gente vai ver da apostila, tá? Então, eu quero que vocês abram a apostila de vocês na página 31 para a gente começar a fazer a explicação desse conteúdo. Então, gente, ou melhor, eu falei 31, mas é 30. 31 é o conteúdo, aqui é 30 nós temos o primeiro exercício, né? Então, nessa unidade, nós vamos trabalhar com o romantismo português e suas especificidades no contexto europeu. Também vamos diferenciar as 3 gerações românticas portuguesas e os principais autores desta época e também fazer uma relação entre o contexto social, o contexto histórico do século XIX e as mudanças que a literatura romântica trouxe para o mundo. Então, gente, nessa primeira questão, né, que nós temos ali, nós temos o seguinte, é o primeiro textinho, né, um texto do Fernando Pessoa, que a gente vai estudar mais para frente. Ele é um escritor do modernismo, né, mas a gente acaba trabalhando ele por causa do tom que ele utiliza nos seus poemas. Então, ele diz assim: a Europa jaz posta nos cotovelos, de oriente a ocidente jaz, fitando e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é um ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado, este diz Inglaterra, onde é afastado. A mão sustenta em que se apoia o rosto. Fita com um olhar esfíngico e fatal, o ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Então, gente, nós temos ali na primeira questão, né? No primeiro verso do poema, o eu lírico afirma que a Europa está posta nos cotovelos. Pode-se dizer que a Europa nesta imagem, o que a Europa está mostrando, o que o autor está mostrando com esta metáfora que ele utiliza ali, posta em cotovelos? Ele diz o quê? Que, no caso, a Europa, ela aparece personificada. O que significa isso? Em formato de pessoa, como se fosse uma pessoa e não um continente, né? Segundo a visão do eu lírico do poema. Então, essa é a característica, né? Esse posta em cotovelos significa que quando a gente personifica um ser, né? Ele está usando ali a personificação. Então, esse daí seria a resposta da número 1. 2. Na primeira estrofe, duas palavras dão dimensão do espaço que se prolonga para ir para além da própria Europa. Que palavras são essas? Então, gente, nós temos aqui duas palavrinhas que dizem que dão essa ideia de imensidão, né? Então, nós temos quais palavras? Nós temos a palavra Ocidente e nós temos a palavra Oriente. Então, do Oriente até o Ocidente, fitando, toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando, né? Então, a imensidão traz essa ideia. Então, essas duas palavrinhas ali. Na questão 3, nós temos o seguinte: esse poema faz referência a 2 países que representam 2 culturas importantes na formação da nação portuguesa. Entre elas, uma delas está relacionada ao passado e a outra está relacionada à modernidade. Quais são esses países? E explique de que forma as culturas que eles representam podem ser relacionados respectivamente ao passado e à modernidade. Então, gente, quais são esses 2 países? Então, nós temos a Itália e nós temos a Inglaterra, né? Então, a Itália, quando a gente fala da antiguidade clássica, do Renascimento, então ele traz o quê? Ele traz esse momento em que a civilização portuguesa está em seu apogeu, pensando na parte do passado. E a Inglaterra, sendo o berço da Revolução Industrial, é um dos símbolos de modernidade, né? Então, são esses 2 países ali que a gente pode citar.
Qual o sentido do olhar esfíngico e fatal no contexto do poema? Né? Esfíngico ali vocês têm, inclusive, que tem forma de esfinge, né? Esfinge lá que retoma do Egito e tal. Então, é aquele que está carregado de mistérios, é um olhar carregado de mistérios. Por quê? Porque a própria figura da esfinge está associada a isso. Além desse mistério também, né, para os egípcios, a esfinge ela é um símbolo do poder e também da sabedoria. Né? Então, seria este o sentido que ele utilizou lá no poema. Daí, de acordo com os últimos 3 versos do poema, né? Quais são esses últimos 3 versos? Ó? Fita com olhar esfíngico e fatal o ocidente, futuro do passado, no rosto com que fita é Portugal. Então, o que ele está querendo dizer com esses 3 últimos versos? O rosto da Europa com o qual mira o ocidente é Portugal. Né? Então, ele personifica a ideia de que a Europa é uma pessoa e Portugal também é uma pessoa. Né? Então, seria também a letra A. Ó, a letra B já não podemos dizer que é, porque ele diz Portugal mira o futuro e o passado da Europa. Né? É o contrário. Né? A Europa e seu rosto miram o passado, presente Portugal. Também não. O rosto de Portugal observa a Europa. Também não. Né? Então, seria a letra A. Gente, quando a gente fala no contexto histórico do romantismo português, nós vamos, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa imagem. Então, essa imagem é uma imagem bastante representativa e ela fala do quê? O embarque de Dom João VI e de sua corte para o Brasil em 27 de novembro de 1807. Tá, gente? Então, é isso que traz. Essa figura que está aqui no centro é quem? É o Dom João, né? O Dom João VI. Por que ele está no centro dessa ilustração? Porque ele era a figura mais importante da época, né? Dentro do ponto de vista político, do ponto de vista econômico de Portugal. As pessoas que estão acompanhando Dom João, né, elas revelam um pouco de apreensão, um pouco de medo em relação a essa vinda, em relação à partida deles para o Brasil. Né? Então, temos ali vários elementos que indicam, né, alguns assim meio que querendo voltar, outros, vamos acompanhar um aqui ajoelhado, né, pedindo permissão de alguma coisa, né? Então, isso aconteceu. Então, essa imagem, ela representa essa fuga, né? Porque não foi bem uma vinda, foi mais uma fuga da família real que veio para o Brasil quando as tropas do Napoleão Bonaparte invadiram Portugal, né? E eles já haviam dominado a Espanha, então os portugueses resolveram vir para o Brasil, né? E isso acabou trazendo uma crise bastante grande, uma crise política em Portugal. Não só a crise política, mas vamos pensar também na crise econômica, né? Então, os aliados dos ingleses contra o intuito de Napoleão, que tinha como um projeto o domínio do território europeu, né? Então ele já tinha dominado a Espanha, passou a dominar Portugal, acabou desencadeando as chamadas Guerras Napoleônicas, que aconteceram em 1803 a 1815. E os portugueses, eles começaram a resistir para fazer para aderir a esse decreto que acabava determinando o fechamento de todos os portos de todos os países da Europa para a Inglaterra. Então vejam, gente, Napoleão era francês, né? E eles queriam fechar os portos para que a Inglaterra não chegasse. E isso foi uma estratégia que os franceses utilizaram para boicotar os ingleses e para enfraquecer a economia dos ingleses também. Isso era o chamado bloqueio continental, né? Provavelmente vocês já tenham estudado isso também em história. Então, como eles não tinham, né, o poder, não tinham condições de enfrentar o exército português, o exército francês, e depois também motivados pelo ultimato, né, em relação aos ingleses, que os ingleses deram ao rei de Portugal, eles acabaram tendo que vir para o Brasil.
né? Então, quando os franceses chegaram até Portugal, Lisboa, no caso, Dom João e a sua corte embarcaram para o Brasil. Então, a corte, gente, não era poucas pessoas, eram mais ou menos umas 10 mil pessoas que vieram junto com o Dom João VI naquela época. Então, dentro desse, nós temos, né, esse fechamento dos portos aqui, ele foi uma estratégia bastante sábia, né, de Napoleão Bonaparte, justamente por quê? Porque fechando os portos, a Inglaterra não teria poder em relação ao comércio, em relação à economia. E também algo bastante importante relacionado a esse contexto, tudo isso, gente, sempre vai estar pautado nas produções literárias que aconteceram. Então, no caso, como a gente começa o romantismo agora, tudo isso vai ter uma influência, né, nas produções. E nós temos também a outra revolução ali, que é a Revolução do Porto, né, que foi uma revolta de caráter liberal. Por quê? Porque essa revolta ela reivindicava algumas mudanças em como se dava o poder político em Portugal. As pessoas, né, estavam bastante revoltadas com as vantagens alfandegárias, que eram concedidas aos ingleses, né? Isso como um apoio à corte portuguesa durante a fuga para o Brasil. Então, uma parcela da burguesia comercial, ela teve o seu comércio bastante afetado por causa disso, né, por essa concorrência com os produtos ingleses, e acabou tentando promover a ascensão do liberalismo no país. Então, houve um clima de bastante conspiração para poder ou para tentar enfraquecer o Dom João, né, o Dom João que ainda estava no Brasil. Só que, como ele viu que estava tudo indo por água abaixo e tal, ele decidiu voltar a Portugal, né? E com essa decisão, ele precisava deixar alguém aqui no Brasil. Então, ele acabou deixando seu filho, Dom Pedro, né, que era o primeiro na linha de sucessão, e ele acabou ficando aqui para cuidar, né? E assim, gente, em Portugal, o romantismo ele teve uma vertente bastante importante que explorou o resgate dos valores históricos, né, como um de seus temas preferenciais. Por isso que é importante a gente falar muito sobre o contexto histórico, porque ele vai aparecer. Os escritores românticos, eles acabaram trazendo esse sentimento nacionalista para as obras, né, após alguns eventos que aconteceram, principalmente as revoltas e tudo. Então, eles acabaram trazendo essa ideia. Gente, essa imagem que vocês têm aqui é uma imagem bastante interessante, por quê? Porque ela trata de um regresso da corte de Portugal. Então, quando a corte voltou, né, voltou para Portugal. E assim, foi um momento de bastante alegria, né, para as pessoas que estavam ali, porque elas estavam ansiosas por essa volta e eles queriam uma posição do rei em relação ao que aconteceria com Portugal, né? Então, é uma imagem bastante reconhecida, né, dentro de Portugal por causa disso. Já essa outra imagem, gente, ela é uma crítica, né? Então, se a gente analisar ela, né, de todas as formas, o que ela faz? Ó? É o povo, né? O povo é quem? É esse personagem que mais parece um gigante, ou seja, o povo é grande, tem bastante gente, e sobre o seu corpo se amparam quem? A realeza, né? Os reis e tudo mais, e também a nobreza, né? Então, isso aqui, gente, é para mostrar, né, que se você, por exemplo, vai precisar de alguém para te segurar, né, na hora que você está com dificuldade, quem vai ser? Vai ser a maioria. E nesse caso, quem que era a maioria? Era o povo, né? E o povo acabava ajudando tanto a nobreza quanto a realeza a mostrarem, né, que o poder que eles tinham em relação ao povo. Então, essa crítica, ela ainda traz pra gente um questionamento em relação à passividade das classes populares, ou seja, eles não estavam nem aí, né, deixe que mandem em mim mesmo, eu tenho que obedecer porque eu sou um pobre, porque eu sou um coitado. E o lema dessa crítica é:
levantar-se-á, ou seja, será que um dia o povo vai lutar por seus direitos, né? Então é isso que ele acaba trazendo para a gente, essa imagem que vocês encontram inclusive na página 33 da apostila de vocês. Gente, continuando, né, a parte que importa pra gente em relação à história, né, que a gente tá vendo o contexto histórico, em 1822 aconteceu a independência do Brasil, né? Então, quando Dom João VI morreu, a coroa ficou vaga e nesse caso Dom Pedro, né, acabou abdicando do trono de Portugal para ele assumir o trono aqui no Brasil, né? E ele abdicou para Dona Maria II, como uma manobra política. De que forma? Para que ele pudesse, né, sendo a Maria irmã dele, ele poderia mandar nos dois países. Mas isso não ficou assim, porque o Dom Miguel, que era irmão de Dom Pedro, acabou roubando o posto de rei, né? Então ele tirou a Maria do poder e acabou assumindo, trazendo a guerra civil que aconteceu naquela época entre os liberais e os absolutistas, né? O Dom Pedro acabou lutando e vencendo. Aí, gente, o romantismo em Portugal, ele tem como tema, principalmente na primeira geração, esse resgate dos valores históricos, desse sentimento nacionalista, né, que acabava sendo uma forma dos portugueses demonstrarem a sua importância em relação ao que acontecia no mundo, as poucas inovações da literatura da época. Tá? Então, isso foi bastante marcante para o povo português daquela época. Gente, agora eu quero que vocês peguem o caderno de atividades de vocês. Lá na página 3, a gente vai resolver algumas questões ali referentes à primeira partezinha que a gente viu, né, na aula passada sobre a parte histórica, né, do romantismo. Então, assim, nós temos a primeira imagem e ele pede para você observar essa imagem e responder as questões sobre ela. Então, gente, ó, por essa imagem, ó, essa cor, bandeira do que será? Da onde? Olhem aqui o lugar, Paris, né? Então, nós temos o quê? Que fato histórico, que momento histórico faz referência nessa tela? A Revolução Francesa, né? Porque a gente sabe que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial foram dois momentos assim que acabaram entrando para a história como importantes para a ascensão do romantismo. O que você vê nela? Então, o que a gente consegue enxergar nessa imagem, né? É a revolução em andamento. Né, o conflito entre a Guarda Nacional, né, que está aqui, e o exército francês, né, então a gente vê bastante isso. Na próxima questão, na questão número 2, diz assim: a Revolução Industrial foi um dos fatores que determinou o surgimento do romantismo europeu. Observando a imagem a seguir, como é possível estabelecer essa relação? Então, como que a gente consegue estabelecer essa relação entre a Revolução Industrial e o romantismo europeu? Ela teve a Revolução Industrial como consequência o quê? Um grande êxodo rural, né? As pessoas saíam do campo e vinham para a cidade. E isso fez surgir uma nova classe trabalhadora e abriu espaço, um espaço econômico, um espaço social para a burguesia. Então, a arte do romantismo expressa os valores dessa nova classe, que seria o quê, gente? Seria a burguesia, né? Então, por isso que a Revolução Industrial ela foi importante, por causa do êxodo rural, que fez com que muitas pessoas viessem para a cidade, surgir uma nova classe trabalhadora, e essa classe dependia de quem? Dos valores da burguesia. Então, a ascensão da burguesia, o surgimento dessa classe, né? Aí na 3, mencione 2 acontecimentos relevantes do contexto histórico do surgimento do romantismo. Já falamos sobre isso. Revolução Industrial e Revolução Francesa.
Quais das alternativas representam valores burgueses que foram absorvidos pelo romantismo? Então, o que a gente encontra de valor burguês dentro do romantismo? Primeiro, ruptura com os padrões clássicos, isso sim. Por quê? Porque eles não queriam mais os padrões que eram trabalhados lá, por exemplo, no arcadismo, né? Porque uma escola literária sempre vai ser o contrário da outra, vai tentar fazer algo diferente do que a outra fez. Segundo, valorização do esforço individual. Também, né? Por quê? Porque eles trabalham muito com o individualismo dentro do romantismo. Representação fiel da realidade. Esse daqui é uma característica do realismo, que é a próxima escola literária a ser trabalhada. D. Reconhecimento do trabalho, né? Isso a gente tem, né? Por quê? Porque o trabalho, ali, como a gente fala da burguesia, Revolução Industrial e tudo mais, então ele traz essa valorização. ênfase na objetividade. Romantismo não tem objetividade, tem subjetividade. E a valorização das emoções também a gente encontra. Na questão 5, ele diz: os autores dessa estética trabalharam o conteúdo de suas obras de forma pessoal, expressando o que sentem, aproximaram-se da fantasia, idealizaram os cenários, a natureza e cultuaram a liberdade de criação. As temáticas acima enumeradas são preferências dos poetas românticos, né? A gente está estudando romantismo, nada mais justo que falar sobre ele. Na questão 6, o texto reproduz as duas estrofes de um dos mais conhecidos poemas do romantismo brasileiro, Se Eu Morresse Amanhã, de Álvares de Azevedo. Sobre o poema pode-se afirmar. Então a gente vai ver o poeminha ali, ó. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Então, gente, o que mostra esse poema pra gente? Ele mostra de forma clara um forte teor subjetivo, né? A gente tem bastante isso porque é uma característica romântica, pois é totalmente centrado no eu, né? No eu do poema, no eu lírico, quem está escrevendo, quem está vivendo aquilo, na interioridade subjetiva do poeta. Na B, o egocentrismo romântico ligado ao tema da morte faz com que o poeta lamente de forma emocionada a própria morte, né, que imagina estar próxima. 3. A emoção excessiva, temos aqui emoção excessiva, explicitada pelo uso recorrente dos pontos de exclamação, é uma característica também, revela um desejo de fuga, né, fugacidade da vida também, mergulho no eu, o eu é o mais importante, de forma a opor-se ao problemático mundo exterior, correto também. E a 4, obsessão com a morte, tão presente no poema, é uma das formas de escapismo romântico. Então, nós vamos estudar na segunda geração que quando a pessoa ama demais, ela quer fugir desse sentimento, então a morte seria uma forma de fugir, de fuga da realidade, de fuga desse sentimento, dessa coisa que faz tão mal para a pessoa. Aí nós temos o quê? A fuga problemática existencial também. Então, todas as questões estão corretas. Então, gente, com essa atividade, né, a gente encerra a nossa aulinha de hoje. Eu quero que vocês resolvam lá, depois postem foto no grupo da primeira atividade da aula, que era lá da página 30 e 31 e da página 3 e 4, certo? Então, gente, um abraço para vocês e até a próxima aula.